atentos. Agora eu repasso para a Sônia começar. Obrigada, Sônia. No, obrigada eu. Bom dia todos. So, next slide, please. So, hoje eu vou falar sobre a intervenção precoce com vocês todos, o plano de serviço familiar individual e visão geral da varada dos 3 anos. Next slide. Única coisa, o que é intervenção precoce? Pode ser muitos de vocês que sabem, ou já tem criança que já passou os 3 anos e estava na intervenção precoce. Em inglês, pode ser que você nunca ouviu a palavra intervenção precoce, pode saber que é o Early Intervention, ou o EI ou o EI. So, a intervenção precoce é para crianças, um programa para crianças de nascimento até os 3 anos. Isto é um programa para criança qualificar, pode ser a criança tem um diagnóstico, coisas médicas, riscos e também pode ser atrasados do desenvolvimento. Crianças. Ok, obrigada. Thank you. Os slides estavam mexendo, so eu não sabia o que estava acontecendo. O que acontece e o que é a intervenção precoce é como é que as crianças qualificam para intervenção precoce. Você está preparados com o desenvolvimento da criança. A criança tem 2 anos, ainda não está falando em 2 a 4 palavras fazendo uma frase. A criança tem 15 meses, ainda não está andando. Com 9 meses, a criança não está sentando sozinho ou não está, ainda só está rolando. Também intervenção precoce, e você está preparado, os doutores não estão, também pode fazer avaliação para ver se a criança pode ter o programa. É um programa que ajuda. E uma coisa que quer dizer do intervenção precoce é que a intervenção precoce é parte do Massachusetts, e tem uma parte. Siriana, if you can help me with the Federal Individuals with Disability Education Act. So, with the early intervention, because it is Federal Individuals with Disability Act. I just don't know how to say that in Portuguese. I think that's... É uma lei federal, tá? Ela é chamada IDEA, ela é chamada pelas abreviações IDEA, e ela tem uma proteção para as crianças já desde pequena. Ela tem uma divisão, que é a parte, né, B e C, então é aonde que as crianças elas devem receber suporte já desde cedo. Mas para receber esse suporte é importante, e é por isso que nós estamos aqui hoje, de trazer a você esse conhecimento para poder identificar o atraso na sua criança. Tá? Então, passar para a Sônia de novo, qualquer coisa é só pedir. Obrigada. Nada, obrigada. Intervenção é um programa para ajudar famílias, não é só os pais, também as pessoas que estão cuidando da criança. A criança está no dia todo com avós, com uma tia, com uma babysitter, também ajuda. Também é para ensinar os pais a conhecer os seus direitos. Não é só o programa da intervenção precoce, mas também da escola e outros direitos que os pais há de saber. E também ajudar os seus filhos a desenvolver e aprender. E às vezes é só ensinar. Tem crianças que só começam a falar de novo. Tem outras crianças que a gente tem que ensinar a falar. E a maneira das crianças todas, não tem uma criança que é igual ao outro. É uma coisa, você pode tiver 10 crianças e cada criança vai, o desenvolvimento da criança vai ser diferente. Se a sua criança foi nascida cedo, prematura, é um programa também só para chamar e saber
a sua criança está onde está no desenvolvimento. Complicações. O benefício para os adultos. Next slide. Quem é para fazer uma educação? Para fazer uma educação, referir, eu sei que tem muitas palavras para isso, você pode falar com o seu pediatra da criança. E mais uma coisa para também lembrar, o pediatra, às vezes você pode dizer, estou preocupada que a criança não está falando. Tem muitas vezes que a gente já ouviu, os pais ouvem, a criança só tem 15 meses, vamos esperar mais 6 meses. Mas mais 6 meses é 6 meses mais tarde. Isso é muito importante, você está preocupado ou tem uma pessoa na família que você está preocupado, eu tenho a minha prima que tem uma criança que só tem 2 anos e ainda não está a falar, ou só está dizendo mamãe ou pai. Você também pode fazer a indicação para a sua prima, para referir a criança. Tem um número, a Siriana vai mandar os recursos todos que a gente vai falar hoje, que eu falei, o Dr. Schramm. Tem o Family Ties, tem um website, você pode olhar, e também vai ter um número, que é 800-905-8437. Esse número, e tem um website, você pode chamar, olhar, para ver qual intervenção precoce que você, na sua área, na sua cidade que você mora. Uma coisa que o doutor, às vezes, eu sei, aconteceu a minha prima, ela chamou-me, o doutor disse, a minha criança precisa de intervenção precoce. O doutor disse para chamar esse programa. Eu disse, não, isso não é o programa correto. Mesmo, às vezes, não é os doutores todos que sabem. O pediatra, é importante também você chamar com a sua cidade aquele intervenção precoce e também pode saber que é o programa para chamar. Outra coisa que é importante saber, você chama um programa, às vezes eles têm que dizer, se tiver 2 programas na tua cidade, intervenção precoce, você pode chamar os 2 programas para ver qual o programa que vai fazer apontamento mais depressa, ou você quer chamar só um para fazer apontamento, você também pode fazer isso. E mais uma coisa muito importante, não espera para o pediatra. Você estar preparado, mais cedo é melhor para começar a trabalhar com a criança no desenvolvimento. Next slide, please. Quando você chama intervenção precoce, o que é que acontece para saber que a sua criança pode receber os serviços de intervenção precoce? Primeiro, a gente chama o intake, intake. É uma chamada, ou uma pessoa vai para a casa de você. Agora, muitas chamadas, a gente sabe, agora com o Covid, está em casa, pode ser uma chamada, pode ser no Zoom, pode ser de outra maneira, ou pode ser na sua casa. Mas primeiro perguntas, saber o que é que a informação da família e da criança. Como é que a criança nasceu? O que é que você está preocupada com a criança? Outra coisa é como é que a sua família corre? Tem mais que uma criança? Tem menos? Você precisa de ajuda, recursos? É colocar informação da sua família para começar a saber mais, para ajudar melhor a criança pode receber o programa de intervenção precoce. E depois daquela primeira conversa, apontamento, para colocar aquela informação, vai ter outro apontamento para fazer a avaliação. A avaliação, a gente chama o Battelle, ou o BDI, é uma avaliação para ver áreas diferentes de desenvolvimento da sua criança. Muitas vezes, nunca quase 2, mas 3 a 4 pessoas na sua casa e eles brincam com a sua criança. Também, se a criança não quer fazer uma coisa que eles estão
experimentando a fazer, eles vão pedir, tem algumas partes da avaliação, podem pedir as perguntas dos pais para receber aquela informação. Depois de fazer a avaliação, tem os números que eles têm que fazer para ver se a criança pode receber a intervenção precoce. Não é só avaliação, é uma maneira de ver se a criança pode receber serviços. Tem crianças que têm diagnósticos, a gente temos uma lista de intervenção precoce, diz essa criança que tem este diagnóstico pode receber serviços por 1 ano sem fazer avaliação. Mas é sempre fazer a avaliação. Ou tem outros diagnósticos que é para 3 anos, que é uma coisa a saber. Se uma criança com autismo, Down syndrome, pode ter outros cerebral palsy e tem muito mais, pode continuar a receber sem fazer avaliação, se os pais não querem fazer avaliação. Outros também que a intervenção precoce tem uma parte só na intervenção precoce, é crianças e famílias que têm riscos. Uma família não tem lugar para morar, está homeless, não sei dizer homeless, sorry, Siriani. Desabrigado, sem teto. Yeah. Ou se alguma coisa acontecer, domestic violence. Tem maneiras, outras maneiras para qualificar para a intervenção precoce. E depois, o terceiro coisa para fazer é fazer o plano. Se você quiser o programa de intervenção precoce, a criança, eles dizem sim, a sua criança pode receber o que é que eles viram na avaliação, ou por causa de diagnósticos ou riscos. Você diz sim, pois, eu quero ter esse programa para minha criança, para ajudar a criança no desenvolvimento e também para ajudar a família. Eles fazem um plano. Aquele plano, e esse aí, o Dr. Schramm falou um pouquinho, é o plano de formulário de serviço, eu estou dizendo controle, o plano da família, serviços da família individual. Este plano é o plano de você e da sua criança e família. Next slide. Tem escrito aqui o que é. Este é o plano do IFSP. É o plano de você, da sua criança. Uma coisa muito importante. Isso não é a ideia das pessoas que trabalham por intervenção precoce. Isto é o plano de você. Você quer trabalhar, não precisa ser, eles dizem intervenção precoce, diga você, a criança pode receber os serviços por causa não está a falar e pode ter ajuda. Mas você não está preocupada com falar, você está preocupada com o brincar da criança. A criança só está brincando com o brinquedo, mas você quer ver a criança brincar com outros brinquedos. Se você quer trabalhar esta coisa de brincar com outros brinquedos, isso é o que a gente vai escrever no plano. Uma coisa muito importante, não importa onde que eles dizem a área de desenvolvimento que a criança está atrasada, é o que os pais querem trabalhar. Você está mudando a fralda. A criança não para, não sei o que é que eu vou fazer. Você quer trabalhar nisso? Podem ajudar você com isso também. Eu já tive muitas famílias dizer, Sônia, essa mamadeira e esta Xuxa quer tirar. E isso é o que a família queria. Não era de falar, era para tirar. Ou o dormir da criança. A criança ainda está dormindo à noite, está acordando hora e hora. Eu tenho um filho que ainda às vezes faz isso com 5 anos. Mas isso através do plano de você. O que é que você quer ajuda para fazer as coisas mais fáceis em casa da sua criança? Aquele plano
a Siriane vai ter um link para você ver o que é o plano. Você pensa o que é que você quiser. É tão importante, não é para hoje dizer, isso é o que é que pensa para trabalhar. É o que é que você quer. E não precisa ser só uma coisa, pode ser 5 coisas que você quer trabalhar, não faz diferença. É muito importante você falar. Next slide, please. So, quando você fazer o plano do I, F, S, P, uma coisa importante, eles vão pedir você quantas vezes você quer visitas. Essas visitas pode ser uma vez por semana, pode ser 2 vezes por mês, ou pode ser uma vez por mês. É o que você quiser. Com os serviços, a especialista de intervenção precoce vai para a casa de você, ou agora é uma coisa diferente. Muitos programas já estão na casa, indo para casa para ajudar você. Pode ser a casa dos pais, pode ser a casa dos avós, pode ser para babysitter, pode ser onde que a criança está. A única coisa mais importante é uma vez por mês, a especialista de intervenção precoce falar com o pai. Estar com o pai, mesmo 15 minutos, porque os pais já, ou as pessoas que estão cuidando da criança, as pessoas mais importantes. É o que é que você faz que faz a diferença. A gente só, intervenção precoce, vão para a tua casa, mesmo uma vez por mês, uma vez por semana, a gente não faz a diferença, é os pais que estão fazendo o que é que a gente assina também. So, nestas, as visitas, a gente fala o que é o dia estou pensando, o que é que a criança gosta de brincar? O que é difícil? Você teve um dia bom, a gente fala e a gente lembra do dia para o outro. Eu não sei, às vezes eu vou para uma visita e eu já sei que a criança tinha appointment a semana passada. Pode ter 20 crianças ou mais por semana, a gente lembra. A semana passada, qual é que aquele appointment do doutor? Foi para o ouvidos, podia ser um doutor médico, pode ser do doutor do coração, ou neurologista. Não faz diferença, mas para saber como é que a gente pode ajudar você. Não é só no desenvolvimento, mas também em recursos. Você precisa de ajuda com o Mass Health. Achar um doutor de desenvolvimento é outra coisa. Eu sei que o doutor Schramm, mas às vezes a intervenção precoce tem uma lista para doutores na tua área. É só te chamar e ver se recebem o teu seguro de saúde. Penso que disse direito. So é muito importante. Também é para ajudar com recursos. Você precisa de ajuda com o housing, achar uma casa. Às vezes podem ter aquela informação. Ou o SNAP, o Food Stamps, ou o WIC. So não é só de desenvolvimento da criança, mas o que é que a tua família precisa de ajuda. Next slide, please. Quando você fazer o plano, uma criança tem um plano de intervenção precoce, não é só aquele plano, só tem esse plano, a gente só vai trabalhar nestas coisas que a família falou. A gente vai fazer uma revista. Muitos programas todos os programas precisam fazer a revista 6 em 6 meses. Mas tem alguns programas que fazem 3 em 3 meses. Mas o plano não é da gente. O plano é das famílias, que é muito importante. Você diga, ok, a primeira visita você quer falar, trabalhar, tomar o banho, ou brincar com outros brinquedos, quer que a criança fala mais para ser mais fácil para comunicar com a sua criança. E em 2 meses ou 1 mês você diga, eu não quero trabalhar imagem isso. Eu não estou mais preparada e quero trabalhar outras coisas que estou preparada. Você fala que a especialista de intervenção precoce e eles podem pôr, mas o que é que você quer trabalhar? Está dizendo que a revista é 6 em 6 meses, mas pode ser mais. É o plano de você. É um plano que você pode
por visitas também. Você quer visitas uma vez por mês e depois diz, não, eu quero 2 em 2 semanas as visitas. Ou está uma vez por semana e você diz, não, isto é muito trabalho, não posso fazer todas as semanas e quer fazer menos. So você fala com a especialista de intervenção precoce. É o plano da sua família. Você quer mudar? Fala com a pessoa que vai para casa de você, dizer que quer fazer uma revista do plano. Next slide, please. So, uma coisa com a intervenção precoce acaba o dia antes de fazer 3 anos. Eu já estou trabalhando na intervenção precoce, vai fazer 15 anos este maio que vai. E é uma coisa, quando uma criança está quase com 3 anos e nunca diz adeus. E diz, eu vou ver você a próxima, que é uma coisa muito difícil. A gente trabalha com as famílias, conhece a família, a criança e depois o serviço já acaba e a gente não vê mais. Só nunca diz adeus, a gente sempre diz, vou ver a próxima. Mas o que acontece quando essa criança fazer 3 anos? A gente não vai só dizer, até outra vez, você tem os recursos, vou deixar você da mão. Toda criança saindo da intervenção precoce tem um plano do que é que vai acontecer depois. Isto é diferente para as famílias todas. É uma coisa muito importante. É o que é que você quiser para a sua criança e para a sua família. Next slide, please. So, o que é que acontece? Quando a criança, antes da criança, com 2 anos, eu gosto de falar com 2 anos. Às vezes os pais ficam zangados comigo. Há 2 anos, já estás falando isso aí? A gente ainda tem 1 ano para ficar com o programa. Mas quando tem crianças que já não precisa intervenção precoce, mas ainda tem um plano, o que é que vai acontecer depois? Você precisa de recursos para um daycare, você precisa de recursos para Head Start, você precisa de recursos para a biblioteca, para a criança participar na hora da história com as outras crianças. Todas as crianças saem de intervenção precoce e têm esse plano. Mas tem aquelas crianças que ainda estão atrasadas do desenvolvimento. O que acontece? Com isso, a intervenção precoce, os especialistas começam a falar com os pais na escola, da pré-escola. Estou dizendo direito, a Seriana? É pré-escola? Ok. O pré-escola, a gente chama Public Preschool, é a escola pública. Se a criança continuar a precisar de serviços, pode ser que a criança recebe serviços na escola pública. Você mora na sua cidade, Hudson, é aquela cidade que vai dar os serviços à sua criança se a criança precisar. É uma coisa muito importante, por causa a criança está recebendo ajuda e depois onde que a criança vai? E uma coisa que a escola, ninguém pensa a sua criança indo para a escola pública com 3 anos. A gente pensa 5 anos, 6 anos, a criança começa. Mas a intervenção precoce vai falar nos steps como é que você, para ver se a criança pode receber os serviços. Next slide, please. Uma coisa muito importante, eu sei que não tem muito tempo, a elegibilidade da escola e da intervenção precoce é diferente. A escola, eles estão vendo onde a criança está atrasada no desenvolvimento, tem alguns diagnósticos, e vai ser problema da criança fazer as coisas na aula. A gente chama em inglês accessing the curriculum, para fazer o trabalho da escola. A criança precisa mais de serviços de ajuda para fazer os programas da escola nessa idade. A gente sabe, 3 anos é muito pequeninos, mas a criança precisar daquela ajuda para fazer o trabalho da aula da escola, que o professor pede para fazer,
ou precisa outras coisas, a criança tem problemas da vista, pode ser que tem que estar sempre no lado direito, as coisas têm que dar aqui no lado direito. Isso é serviços que a criança precisa para ajudar, para fazer o programa da aula. So, com isto, o que acontece, eles vão falar mais, vai ser a intervenção precoce e vai mandar, se você quiser, que a sua primação, não é todas as pais querem, que a sua primação mandar informação para a escola, para depois tiver uma reunião com a escola só para falar sobre o que é que vai acontecer da escola, e depois eles mandam um papel para dizer para primação para fazer a avaliação. Depois da avaliação, depois eles dão data para avaliação, e depois da avaliação tem uma reunião para falar sobre a criança pode receber serviços da escola, o IEP. Vamos falar mais nessas coisas depois. Mas é uma coisa muito importante, esta reunião da escola, tem a escola e os pais, mas os pais podem convidar qualquer uma pessoa os pais quiserem. É a reunião, você faz, a equipa, não é só a escola, você é a parte mais grande, a sua criança daquela equipa. Isso é uma coisa para lembrar. Eu penso que, next slide please, eu já falei, eu penso que nisso, em tudo, é o equipa. Eu sei, tem uma colega que sempre diz, é o equipa, os pais é o equipa, mas é o grande tudo. So, para lembrar que a escola pública, it is. Estou dizendo direito, ok. So, desculpe. Às vezes ainda tem aquela conferência de falar português e as palavras. So, eu penso que já falei nisso, essa parte, o IEP. So, é o Programa de Educação Individualizado. Desculpe, eu estava lendo aqui no chat. Não, nós tivemos algumas perguntas. Eu perguntei quantas pessoas aqui, né, trabalham ou têm uma criança na faixa etária de 0 a 3 anos, e nós temos algumas, né? Eu sempre gosto de ressaltar, gente, mesmo que vocês não tenham crianças nessa faixa etária, o que eu vejo muito são famílias tendo criança nascida aqui por não conhecer porque a sua criança nasceu no Brasil e no Brasil ou no seu país de origem, né? Desculpa, não quero falar só Brasil. No seu país de origem, então é por isso que nós estamos trazendo essa informação da existência, a qual pode fazer uma diferença enorme na vida da criança. Então, foram algumas perguntas que nós tivemos aqui, a qual incluiu, quero ver, eu posso ter acesso e participar ativamente desse encaminhamento, né, que a intervenção precoce faz ao distrito escolar. Você quer responder essa? Pode repetir essa pergunta? Claro. Então, quando vocês fazem o encaminhamento para o Departamento de Educação da escola, os pais podem participar desse processo. E como que seria? Você pode falar um pouco mais? Os pais podem participar no the referral to the school, is that correct? Isso. Uhum. So, yes, os pais é a parte mais importante. A escola quer ouvir dos pais. So, quando a intervenção precoce faz aquela, manda informação para a escola, não é só esperar, a escola vai mandar informação. É muito importante, primeira coisa, pedir por um número de telefone, mas eu gosto mais do e-mail. Você começa falar com a escola, você tem perguntas da escola. Uma coisa mais importante da escola é sempre você, vai ser a parte mais importante. E a criança é começar a falar com a escola, sabendo da escola e estar parte daquele plano sempre, de primeiro. Não é só, eu vou esperar até a escola mandar a informação. Começa, mesmo
Só mandar um e-mail eletrônico. Às vezes a gente manda, os pais dizem, quando é a avaliação? Eu não sei, eles não mandaram nada. Eu sempre peço aos pais, semana em semana, já recebeste? Se não, vamos mandar um correio eletrônico. Não é todos os especialistas da intervenção precoce fazem isso. E mais importante, eu sempre digo, eles não querem ouvir da gente, eles querem ouvir dos pais. Muito importante sempre. Você tem perguntas, você quer saber quando é a avaliação, mas para saber, fala com a sua pessoa de intervenção precoce, mais importante, falar com a escola. Por causa, a intervenção precoce acaba aos 3 anos, muito importante começar aquele relationship, relacionamento. Com a escola, por causa não vai acabar. Algumas crianças até 18 anos têm que ter aquela falar com a escola, tem outras crianças até 22 anos, muito importante. Eu posso adicionar uma coisa? Então, tem situações, e eu vou estar na próxima apresentação e vou estar falando sobre esse processo de poder dar continuidade depois que sai do early intervention para a intervenção precoce, e dar continuidade com o distrito escolar, se a sua criança vai ser elegível para continuar recebendo serviços depois dos 3 anos de idade. Né? Então, é uma pergunta importantíssima, como a Sônia falou, a intenção é ter os pais envolvidos, porque mesmo que a criança receba serviço de intervenções precoces, e nem todas são encaminhadas para a educação especial. São aquelas que realmente, pelos especialistas, são reconhecidas que vão precisar de ter a continuidade desse suporte, desses serviços. Mas não quer dizer que os pais que têm preocupação, que estão vendo as coisas, possam fazer esse encaminhamento separado. Então, tem muita coisa ainda, tem muita informação para a gente fornecer para você. Obrigada, Sônia. Continuamos. Eu queria só dizer uma coisa, vai ter um recurso que é importante, que eu penso que, para saber um pouquinho mais, é o Dr. Eu penso que é o Dr. Schramm e um pai falando um vídeo. O vídeo é 1, 2, 3, cresce. Também vai dar aqueles recursos no fim para vocês todos, que é um vídeo, não é muito comprido, mas é uma coisa para ver, se você quiser, ver com a sua criança, ver com a família, para saber sobre imagem. E às vezes é bom ouvir o que é que os outros pais dizem dos programas e o que aconteceu. E tem, please, sorry. Não, o que eu ia comentar é que na página da federação, que eu coloquei o link no chat, tem uma página de recursos em português. E ali tem um dos links, o qual você vai poder apertar e ver qual que seria conectado com a idade cronológica da sua criança de 0 a 5 anos. E também tem todos os formulários do que a gente chama desse plano familiar no website da federação, debaixo dos recursos em português. Então, eu convido vocês depois, não agora, depois do evento, vocês entrarem lá e poder ver se você tem uma criança de 0 a 3 anos para conferir qual que seria, dentro da idade cronológica, dentro das necessidades da sua criança. Se você puder, não sei quem que ligou o microfone, por favor, deixa desligado por enquanto. Ou se tiver pergunta, coloca no chat. Obrigada. E este recurso é uma coisa, uma criança que não mais precisa da intervenção precoce, criança que vai fazer 3 anos, que pode ser que precisa de serviços da escola e mais. Tem recursos, informação, o que é que os pais já devem saber. E eu gosto muito que não é só palavras, às vezes a gente tem um recurso, é só palavra e tudo letras, só. Eu gosto muito porque tem informação e está tudo partido de uma maneira que os pais e também pessoas que trabalham com crianças faz mais fácil para entender o processo de tudo. Se você tiver tempo para olhar para esse recurso,
sua criança tem 2 anos ou mais, de 2 anos a 3 anos, e pode ser depois, dos 5 anos, tem informação aqui que pode ajudar você. Next slide, please. E essa informação da Adriana, do you want to review this, or is this, não sei se você quer falar um pouquinho disso, ou você vai recursos para logo? Ok, não, eu vou só acrescentar, porque teve um comentário no chat que muitas vezes as famílias não sabem, né? E às vezes até falam assim, não, eu não posso, não quero esse serviço, porque é dentro do horário que os pais estão trabalhando e a sua criança está no daycare, tá com, né? Tem algumas pessoas que chamam de babysitter ainda, mas é nos daycare. Então, os especialistas, eles podem ir no local onde a sua criança está, mesmo que você esteja trabalhando o dia todo e não tenha essa possibilidade. Claro que seria interessante, né, de ter o seu, as suas informações, né, de repente marcar uma ligação, pelo menos para repassar as suas preocupações e para que o plano seja dentro daquilo que você está buscando para a sua criança. A intenção, o foco é para auxiliar essa criança, mas auxiliar as pessoas que estão ao redor dela, para poder trabalhar de uma forma que seja efetiva, preparando essa criança nesse crescimento dela. Então, o Family Ties é um dos projetos dentro da federação, tá? Um dos. Então, esse projeto, eles trabalham, eles têm vários programas dentro deles, né, opções, onde que uma das crianças, se os pais estão passando por uma situação muito difícil, eu tenho uma criança com um diagnóstico bem raro, ou mesmo que não seja raro, eles fazem o que eles chamam de parent to parent, é um programa que faz a conexão sua com outro pai treinado, né, do mesmo sexo, com uma criança com a mesma deficiência ou pelo menos dentro das mesmas dificuldades, que possa te auxiliar e te dar suporte. Eles também podem conectar-se caso a sua criança está tendo muito problema e né, dificuldades aonde está causando um transtorno ao redor da família e está precisando muito mais suporte, aonde o seguro não cobre muitas coisas, é aonde que podemos também entrar em contato com eles e fazer um encaminhamento para outros serviços dentro do estado. Então, eu convidaria vocês, eles têm uma, né, a federação, claro, tem eu que falo português, mas eles também têm uma linha de acesso de tradução e interpretação por telefone, onde que eles podem ter acesso. Então, mesmo que você não consiga falar comigo diretamente, eles têm como se comunicar com você através do uso de um intérprete. Tá? Então, eu vou parar de falar sobre o Family Ties agora, deixar você continuar. Obrigada. And next slide, I think this might be the last one. I think so too. Yep. Obrigada. Obrigada a todos. Alguém tem perguntas? On dot. 10:45. Gente, agora, se você quiser colocar, no caso, é muito importante que os provedores sejam habilitados para reconhecer possíveis problemas nas crianças. Então, nós convidamos os provedores, os educadores, a vir participar dos treinamentos que nós provemos. O Early Family Ties, eles têm treinamentos para intervenção precoce. Eu dei um treinamento em setembro do ano passado, foi só para educadores, tentando identificar, né, os sinais de atraso. Então, nós temos esse tipo de treinamento, você pode vir, se é isso que você está buscando. E o que eu diria, eu estou tendo pessoas que ainda estão entrando, mas a outra pessoa que está aceitando está me distraindo, me perdoe. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Se vocês querem ligar o teu microfone, é só pedir para ter o microfone conectado. Ok? Não todo mundo ao mesmo tempo, por favor. Ninguém tem pergunta? Uma coisa falar. Também, se você não sabe se a criança está atrasada, precisa de ajuda com o desenvolvimento, eu também sou mãe. Eu faço isso para o trabalho.
E fazendo o trabalho, indo para a escola, quando eu estou em casa com meu filho, eu sou mãe. Eu chamei, eu teve já 3 apontamentos, e só para saber se a minha criança estava atrasada. E eu fiz quando ele tinha 18, eu chamei com 16 meses, e estava olhando para a lista e disse, mas eu estou olhando para a lista, mas eu ainda não sei, eu faço isso para o trabalho. Pode ser que eu estou, uma coisa que eu não estou sabendo, e ele está atrasado de desenvolvimento, eles vêm cá e fazer avaliação na minha casa. Às vezes a gente não sabe, mas também uma coisa que eu ouvo muito é Hortus diz, a criança vai falar, a criança vai andar, sim, mas às vezes, mais que a criança está atrasada no desenvolvimento, vai ser mais difícil, às vezes, a criança fazer the catch-up. Recuperar. Nunca é tempo. Eu tenho criança que tem agora na escola o speech. Eu já estava falando com todas. Eu sei que ele tem problema de falar e ninguém queria ouvir. E agora ele está recebendo, mas podia receber antes, mas sempre estava dizendo, não, ele não tem nada, não tem problemas. Eu era a voz para ele e através da escola começou, do kindergarten, eles dizem, estás preocupada com qualquer uma coisa? E através, sim, eu estou preocupada com isso. Agora, com 5 anos que ele está recebendo serviços. Porque toda avaliação diz, não precisa de nada, está tudo bem. Mas agora está recebendo, mas era melhor que ele estava recebendo antes. A Juscelia levantou a mão dela e uma das coisas que eu gosto de ressaltar nessa parte que a gente tinha no Brasil, né, que o menino é um pouco mais atrasado para falar ou para andar, né, existe aqui, que nem de novo eu coloquei as informações, os links para vocês checarem com a idade relativa, né, correspondente, e checar, porque se passar daquele tempo é onde que existe a preocupação. Desculpa, Juscelia, pode continuar. Não, sem problemas. Então, ela falou assim sobre chamar o especialista sem mesmo saber se seu filho tem algum problema ou não, né? Às vezes, quando a criança é de 0 a 3, você acha que está tudo normal porque é um baby fala mesmo um pouco errado. E, por exemplo, no meu caso, eu tenho um filho de 10 anos e, por exemplo, talvez eu não note que ele tem algum problema, mas quando eu converso com os professores, eles falam que ele fala um pouco mais infantil, sabe? E ele cresceu muito, então ele é um pouco desengonçado, porque ele é muito alto, ele é forte, mas ele é bem alto. E assim, se eu soubesse antes, por exemplo, do Early Intervention, talvez eu chamaria eles aqui na minha casa, mas eu não sabia. E é importante, acho, no daycare falar sobre isso, que muitos pais não sabem sobre o Early Intervention, né? Sim, coisa que os daycares adem a falar. Os daycares é para saber, então estão a ver, pode ser que essa criança precise um pouquinho de ajuda, está atrasada de desenvolvimento. Uhum. É uma coisa que os daycares é para falar. Não é todos que falam, mas estão sempre assinando e eles, você está vendo que a criança está atrasada para falar com o pai na intervenção precoce. Às vezes é só tendo aquela informação, inglês, português, espanhol e na língua dos pais, mesmo só dando a informação. Não saber muito. Isso. É importante, mas é uma coisa, é bom ouvir, por causa a gente ainda tem que fazer mais trabalho os daycares saberem. Mas isso desculpa, se a criança passou de 0 aos 3 anos e ela tem, aí que você começa a perceber que ela tem algum problema no speech ou no desenvolvimento motor ou algum dos problemas que pode vir, né, a apresentar ali. E aí, já passou do Early Intervention, o que seria melhor fazer? Levar mesmo para o pediatra, um especialista? Chamando a escola, só para a criança ainda não começou a escola pública, a criança está de 3 a 5 anos, você está preocupada, a criança tem 4 anos, ainda não está falando.
você não sabia da intervenção precoce, você pode chamar a escola para fazer uma referência para a criança, tiver uma avaliação na escola, para ver, pode receber serviços. Tá, obrigada. Mas vai falar mais início, mas mesmo a criança tem 9 anos e você está vendo, a escola não está fazendo isso, mas eu estou vendo que estou preocupada. Você não precisa fazer a referência para chamar a escola, é só mandar o bilhete para a professora, ou chamarem, mas vão falar mais até para fazer isso, porque a voz de você é a voz mais importante. É tipo um form que eles vão preencher, alguma coisa então, assim? Eu vou entrar aqui porque é onde exatamente é o que eu vou estar falando na próxima apresentação, mas já vou usar como... Eu quero só dar um intervalo para todos nós, eu acho que, né, para uns 15 minutos de intervalo, para a gente poder dar descanso para a nossa vista, de estar na frente do computador, para também poder tomar água, pegar um copo de café, para dar um boost na energia também. Mas daí nós começamos, né, de novo aqui 11h10. Mas antes de vocês irem, deixa eu só explicar essa forma. Se a sua criança não recebeu a intervenção precoce porque você não tinha conhecimento disso, mas se ela está entre a idade de 3 a 5 anos, é aonde que você, como pai, pode fazer um encaminhamento para o distrito escolar, por escrito, de preferência, porque normalmente verbal não tem... existe um processo que eu vou estar falando, e quando você tem algo por escrito, é onde que daí fica marcada a data que começa, né, esse processo. Então, nesse intervalo, a escola, por lei, é chamado Child Find. Tá? Eles têm que identificar crianças que possam vir precisar de educação especial. Então, se existe a preocupação, né, o ideal, eu posso acrescentar agora mais um pouquinho, o ideal seria que nessa carta você explicasse quais são as suas preocupações. Melhor ainda, se você foi falar com o pediatra da sua criança, e esse pediatra também concorda sobre as suas preocupações, e você coloca a carta também junto. Tá? Então, existe esse processo e aonde que a gente está tentando fazer com que a nossa comunidade, né, possa ter conhecimento disso, porque muitas crianças podem se beneficiar dessa situação. Né? Eu sei que a Sônia comentou sobre o filho dela, eu posso comentar do meu, e é um dos motivos, na verdade, que me motiva a trazer essa informação. Eu acho importantíssimo, porque se eu soubesse da informação que eu tenho hoje, tá? Eu poderia ter evitado muitas coisas que aconteceu com meu filho. Então, o que eu diria para vocês é um serviço que existe um processo para buscar, existem razões para se qualificar, mas existe. E é onde que nós podemos auxiliar você a buscar esse serviço e auxiliar no processo também. Ok? Vamos tirar um break? Shanta, what do you think about? Let's take a break until 11:10. Okay. Okay? All right. 11:10 it is. Okay. Aqueles que estão com the ones with the camera, which is test the Seriane, are going to stay a little longer to support to change the name. Então, aqueles que estão com a câmera, né? Que estão com o nome a Seriane ainda, teste, por favor, ligue a sua câmera que eu vou poder te ajudar agora a mudar o seu nome. E se essa criança está em um daycare? Como assim, Juscelia? Oi. Então, assim, às vezes a criança ainda não está na escola, né? O pai preferiu deixar no family daycare, algo assim, e ela não está na escola. Então, a escola não vai poder fazer esse form. Como seria feito isso, então? Você é uma educadora, você é licenciada pelo Estado? Isso. Sim. Então, de 6 em 6 meses, você tem que pegar e prover um relatório de progresso. Um progresso. Isso. Yeah. Então, nesse relatório de progresso, uma das maneiras que você poderia fazer, porque eu sei que tem pais que são um pouco resistentes para receber essa informação, porque muitas vezes os pais conectam o fato do atraso da criança com a habilidade deles de ser um pai, né? Então, existe essa situação, às vezes ela é meio, né, desconfortável, mas eu diria para você, não se retenha, claro, fala, né, com tato, né? Mas a questão é importante deixar essa pessoa saber,
Porque mais tarde, depois de todos os problemas que essa criança vai ter, que vai estar amplificado, vai estar assim, numa situação onde que realmente vai ter que ter muitas intervenções, aí eles vão falar assim, ela falou lá atrás, né? Mas o que eu diria para você, assim, nesse caso, você tem aquele relatório de 6 em 6 meses que vocês têm que prover. Nesse relatório, uma das coisas que eu diria é o link da federação, aonde que tem o Haja Cedo, né? O outro também recurso que existe ali do... eu acho que esqueci o nome, é 123, tá? Eu vou buscar para vocês. Aí, mostrando, comparando, para que a pessoa possa ver em casa. Olha, eu tenho observado isso, você vê isso também na sua casa? Né? Ou, né, convido você a olhar para essa área. É algo que eu notei e eu tenho como responsabilidade como educadora de trazer ao seu conhecimento. Tá? Ótimo, obrigada. Daí, conecta com a gente que a gente pode pegar e dar, encaminhar a pessoa para poder nos próximos passos. Ana, você tem uma pergunta? Obrigada. Nada, que isso. Obrigada pela sua pergunta, excelente. Eu acho que beneficia o grupo inteiro. Tá, deixa eu... Qual que é o primeiro que vai ligar o seu microfone para me dar o seu nome para que eu possa mudar? Pode ser o meu, Mônica. Mônica, seja bem-vinda. Deixa eu só aqui poder mudar. Peraí. Tá. Terminei. Tem um papai. Qual que é o seu nome? Eu acho que a gente não tem muitos homens aqui. Você está com a câmera ligada, eu não sei seu nome. Você pode me dar seu nome, por favor? César. Como que... Desculpa. César. César? Ai, perdão. Tá, desculpa. Agora, a pessoa que está com uma camiseta azul. Estou enxergando certo? Oi, Camila. Camila, seja Bom dia. bem-vinda, tá? Bom dia. Obrigada. Eu sei que você chegou no desenvolvimento das coisas, a gente vai tirar um break agora, um intervalo, para descansar a vista das telas, mas também para poder tomar água, pegar café, né, dar atenção para o menino. Então, fica à vontade, tá? Por favor. Obrigada. Nada. A Joelma está mudado já. Tem mais alguém? Eu acho que eu tenho mais algumas pessoas que ainda estão como Testa Seriane. Se você puder ligar a sua câmera para que eu possa mudar o seu nome, por favor. O meu é Pamela. Oi, Pamela, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Como é o nome da criança? Se você não Melissa. se importa. Melissa, bom dia, Melissa. Bom dia. Olha quanta gente aqui. Quero ver, gente, tem mais pessoas com Testa Seriane. Por favor, abra sua câmera para mim poder mudar o seu nome. Para aqueles que estão aqui com a câmera ligada, se você quiser tirar o intervalo, você pode desligar a sua câmera nesse momento e sair da frente do computador, do telefone, realmente dá uma caminhada, estica, né, faz aqui assim um alongamento, porque eu sei que se ficar sentada muito tempo, não é fácil, não. Trabalhei durante a pandemia com 2 full-time, que era só sentada o dia inteiro, saía até turvada, não mexia, tudo atrofiada. Então, por favor, a não ser que você tenha alguma pergunta que você queira fazer. Eu estou vendo aqui uma... qual que é a câmera está escura. O microfone está aberto, você pode falar o seu nome? Oi. Ludmila. Deixa eu ver. Não, Ludmila, eu acho que está certo e o teu, já está tudo pronto. É outra Ok, pessoa. então, obrigada. Nada, obrigada a você. Tá me ouvindo, Maria? Tô. Eu não consegui, eu vejo vocês, mas não estou aparecendo. Fala em português. Fala português, pode falar. Minha câmera aqui, Fernando. Vou pegar você. Cuidado Como com que é a o seu corte. nome? Como que é o seu nome? Peguei você. Entendeu? Não peguei seu nome, perdão.
Seriane, Oi, quem? é Márcia, eu não estou, eu vejo você, mas eu não consegui abrir a câmera. Ah, é por causa que você estava se movendo com a câmera, daí estava distraindo o restante do grupo, por isso que eles fecharam a tua câmera. Ah, ok. É porque Ah, eu mas tô se você parar e ficar com a câmera na sua frente, né, ali, para não distrair o restante do grupo, Ok. tá bom? Mas Tá. a hora que você tiver alguma pergunta, você pode colocar no chat ou você pode... quero ver aqui. Uhum. Tá bom? Daí, ou senão, nos intervalos, você pode fazer a pergunta. Mas agora eu quero que vocês eu acho que eu- tirem um intervalo, que vocês saiam da frente do computador, porque vocês vão ver a diferença que faz nos seus olhos. Ok, bye. Daqui a pouco, 11h10. Sônia, tira um break. Eu vou. Obrigada. Nada, obrigada a você. Até mais. Consegui. Que bom! Como que é teu nome? Elaine. Elaine, deixa eu colocar aqui para você. Tá? Tá bom. É por causa que eu queria ter certeza que todo mundo conseguisse achar o link. E, dependendo da data que fez a inscrição, eles receberam no dia. Então, até achar no meio de todos os outros e-mails era difícil. Isso. Então, por isso que eu estava tentando ativar a câmera, aí minha filha me ajudou. não é? As crianças nos ajudam bastante. Elaine, então, eu não sei quanto que você escutou, mas a gente está agora no intervalo. Tá? Você pode fechar. Bom, se você quiser deixar ligado, pode deixar ligado. Você coloca, né, de ponta cabeça, assim, para não que nem diz, não interferir, né? Mas daqui 11h10, né, no caso, daqui mais 6 minutinhos, a gente já volta, daí eu vou estar apresentando a próxima. A única coisa que eu vou sair um pouquinho da frente da câmera para mim poder pegar uma água e eu já volto, tá? Ok. Obrigada. Está tudo muito bem explicado.
Hi, Ms. Lopez. I just admitted you, but we're on break for another 5 minutes. Yeah, Ludmila. I don't think that she understood, and I did put on a chat in Portuguese, but I don't think that she had access. Okay. So I'm here. Thank you so much, Deborah. You're welcome. Hi, Leslie. Good to see you. Where's Jane? It sounds great. The flow is really great, and it seems like you're handling things in the Oh, thank you. Oh, thank you, Shanta. Yeah. Ok? Algum corajoso que queira me dizer o que significa, ou pelo menos uma, ou duas, ou três, o que você souber. Sônia, não você. Ok, sem problema. Se você não saber, você vai aprender hoje. Tem algum corajoso, corajosa que queira? Não? Então tá. Então, EI Early Intervention. Isso, quem falou? Marjorie. Marjorie, seja bem-vinda. É, exato. E o IEP, eu sei que é o plano de Special Education, mas eu não sei o que significa cada letrinha, mas eu sei que é o plano individual, né? Vai aprender agora. Uhum. Alguém lembra do que a Sônia falou, que é o IFSP? É um plano familiar de intervenção precoce. Tá? FCSN são as abreviações da federação, Federation for Children with Special Needs. Então, FCSN é a abreviação da nossa organização, e COPA é a outra organização que, na verdade, está nos auxiliando, que está em parceria com a federação para prover esse evento hoje. E também após, nós temos uma novidade que vai continuar essa parceria e poderemos, para aquelas famílias que têm crianças já no plano, né, no programa de educação individualizado, poder sentar com um advocate para poder rever o plano da sua criança. Tá? Então, aonde que nós vamos ter essa oportunidade de dar continuidade para você, para auxiliar você nesse processo com a sua criança. Tá? Perdão. DESE, a gente usa essa abreviação, DESN, é as abreviações do Departamento de Educação do Estado. Então, a federação, uma das maneiras que nós trabalhamos é prover informação, treinamento, conectar com serviços dentro do Estado, e também um desses papéis da federação é que nós temos parcerias com outras agências do Estado, a qual eles têm buscado mais e mais a se envolver com a nossa comunidade. Então, muitas vezes eles vêm para mim e falam assim, o que a tua comunidade está falando sobre a dificuldade com o Covid? Então, eu preciso ouvir de vocês para mim poder repassar para eles. Então, eu convido vocês a participarem. Um desses projetos é chamado Conectando as Famílias. Mensalmente, o comissário da Educação Especial tem dado uma apresentação onde tradução, né, intérprete é fornecido, e ali você tem a oportunidade de fazer as suas perguntas. Nós vamos ter... Não entendi a sua pergunta, Ivania. Então, ali você tem a sua oportunidade de se envolver, aprender mais. Né? E é essa a nossa intenção, ajudar os pais, ajudar os provedores, os profissionais que estejam trabalhando com as famílias, para que eles possam saber do que existe e como que funciona, para daí, então, fazer diferente,
né, para que a nossa comunidade ela possa ter esse conhecimento e colocar em prática. Ok? Alguma pergunta, gente? O FAPE e o LRE e o IDEA, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas isso vocês vão aprender agora nessa apresentação. Evaneia, pode falar. Escrever o que significa as siglas, porque eu não sei todas, sei, né? A gente escuta e tudo, é para a gente decorar, que é bom, né? Para fazer nos cursos, para saber do que realmente se trata, né? E quando precisar falar com os pais, tá sabendo o que falar, o que significa as siglas, né? Onde procurar, esse tipo de coisa. Então, eu coloquei no website da federação, nos recursos em português, tem uma lista, né, um glossário com algumas definições. Ali você deve achar essas siglas, mas dentro do possível, pego e coloco aqui também. Ok, uma boa ideia. Tá bom? Eu só vou dar início para a gente poder dar continuidade. Tá bom. Né? Mas eu convido vocês, se tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat, ou pode pegar e perguntar diretamente. Eu acredito que a Shanta deve dar autorização para as pessoas abrirem o microfone, tá? Eu não consigo ver todos que estão com a câmera ligada, então é importante, se caso você levantou a mão só na sua câmera, pode ser que eu não esteja vendo, tá? Eu gosto de ressaltar isso. Então, pede para ela colocar a Gallery View, aí, porque quem fala a gente vê que muda a cor do quadradinho, do retângulo. Não, mas para mim está no Presenter Mode agora. Agora não tem essa opção para mim. Tá. Obrigada. Se quiser colocar no mudo o seu microfone, doutora Patrícia, para mim poder dar continuidade. Obrigada. Então, agora nós vamos estar aquele processo. A doutora Patrícia falou sobre o relacionamento com o pediatra, né? Aquela informação ali que é muito importante, porque não é só o que os pais pensam, só a emoção dos pais, mas também um profissional que foi treinado, que foi para a universidade por muitos anos, né, dona Patrícia? Muitos anos, e dentro da especialidade de cada um deles. Então, o importante é que você tenha um profissional dentro daquela área, falando quais são as dificuldades da sua criança, né? Se puder colocar por escrito, seria ideal. Tá? Então, e explicando para a escola da sua criança. Eu vou falar agora sobre aquela transição quando a criança está saindo da intervenção precoce, a qual a Sônia falou, né? Que ali nos 2 anos e 6 meses, eles têm uma reunião para se discutir a transição, se discutir primeiro, né? Planejar como que vai ser feita essa transição. Com 2 anos e 9 meses, aí é feito aquele encaminhamento, correto, Sônia? 2 anos e 9 meses é feito encaminhamento para o distrito escolar e repassado para eles as avaliações que a intervenção precoce fizeram. Aí vai, dentro dessa dinâmica, a escola ela tem que mandar para você um consentimento, que eles não podem avaliar a sua criança sem ter permissão, aonde que eu vou estar explicando todos os passos, tá? Pontos diferentes, e aonde que a sua criança ela vai ser avaliada, ela deve ser avaliada em todas as áreas de suspeita de deficiência. Após essa avaliação, aí eu vou mostrar ali as datas, os períodos, e dentro dessas avaliações tem que ter uma reunião, a qual daí é a escola. A intervenção precoce já acabou, praticamente, né? Está acabando, está nos últimas semanas ali da intervenção precoce. Mas, às vezes, acontece deles já terem fechado o caso. Correto, Sônia? Sim, a coisa mais importante, se a intervenção precoce mandar informação para a escola 90 dias antes da criança acabar a escola, a coisa mais importante é
É importante, a escola tem que ter aquela reunião para a criança começar a escola com 3 anos, para não esperar. So, é muito importante você comunicar com a escola e sempre dizer, se a escola diz, posso ter a reunião para falar sobre os serviços que a criança pode receber ou não receber. Depois da criança fazer 3 anos, é muito importante os pais falarem, a voz dos pais, que não, eu quero ter essa reunião para saber os serviços que a minha criança vai receber ou não vai receber na escola, porque é uma coisa legal. É uma coisa muito importante para os pais saberem que se a escola pede, posso fazer depois dos 3 anos. É muito importante dizer que não, eu quero antes, se você quiser. Alguns pais não importam, mas a intervenção precoce pode ajudar você a estar naquela reunião para falar, se você tiver perguntas e mais. So, é muito importante a intervenção precoce. É uma coisa para se lembrar, pais mandem informação para a escola, para ter aquela reunião antes de 3 anos, e muitas vezes é melhor um mês antes da criança tiver 3 anos, e mais às vezes 2 semanas antes, porque você tem que fazer